E aí, taurinos, como é que vocês estão, meus amores? Tudo bem? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem. Se você ainda não me conhece, eu sou a Letícia Sartori, aqui do Tarotidão. É um prazer ter você aqui no canal nessa leitura, que é uma leitura mensal para o mês de março de vocês. Então lembra de filtrar. Pegue para você somente o que estiver fazendo sentido, o que não fizer sentido, solta para o universo que não é para você, é para outra pessoa e tá tudo bem. Te convido a dar uma olhadinha nos seus signos fortes do seu mapa, tanto para complementar as energias dessa leitura, quanto também caso essa leitura aqui não ressoe para você, tá bom? Aqui na descrição, Touro, você encontra o link para consultas particulares comigo, então se você tem interesse, quer saber mais, é só você clicar no link aqui da descrição e entrar em contato comigo, tá bom? Tem também o link para o meu Instagram. Para as minhas outras redes, fica tudo aqui na descrição, meu curso de tarô, enfim. E não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, tudo aquilo que você já sabe que ajuda muito o canal a crescer. E assim você também vai estar fazendo parte aqui do nosso canal, tá bom? Bora lá? Touro, vamos ver quais são as energias aí para o seu mês de março. Vamos lá. Touro. Março de 2024, já pulou. A casa da espiritualidade, olha só. Aqui eu sinto tanto como um alerta, tá? É uma carta de número 8. E o 8 é um número que vai falar muito de autoconfiança. Para você seguir, né, o seu caminho, para você fazer uma escolha. E nessa carta aqui a gente tem inclusive, olha só, um caminho, né? Uma pessoa aqui. Então tem muito uma coisa de propósito, ou um propósito sendo revelado para você nesse mês de março, ou esse propósito já foi revelado e você precisa ter confiança, tá? Para seguir esse caminho. Pode ser um chamado aí da espiritualidade, para você trabalhar com alguma coisa, para você conhecer algo novo, enfim, o que mais? Um alerta também no sentido espiritual para você se cuidar da sua espiritualidade, dos seus guias. O que mais? Pode ser um chamado até para, assim, para uma religião, para alguns, tá? Para conhecer alguma religião, algum templo, enfim. Um grupo. A casa do trabalho. Isso tendo muita influência em como, olha que interessante, em como o seu trabalho está acontecendo. Então, por exemplo, eu tenho uma religião, mas eu não estou frequentando. Talvez esse distanciamento da sua espiritualidade, dos seus mentores, dos seus guias, esteja meio que atrasando, vamos dizer assim, o seu trabalho, o seu sucesso, o seu progresso aqui no trabalho. Outra coisa, eu sinto um chamado para conhecer uma religião, né, um grupo, alguma coisa, e você pode estar se identificando com essa parte aqui de que o seu trabalho não está ainda da forma que você gostaria. Pode ser que você indo a esse lugar, a esse templo, enfim, ou você tenha respostas a respeito disso, ou esse seja um dos motivos ou o motivo para as coisas não estarem acontecendo como você gostaria, no seu trabalho, na sua casa, tá? Nossa, a gente vai entender, calma lá. No fundo do deck, a casa da comunicação. Muitos em dúvida a respeito do trabalho, ou algo palpável, algo sólido, algo que querem construir. E eu sinto que as respostas que você procura de alguma forma estão no seu contato com a espiritualidade. Por isso que tá batendo tão forte isso aqui, né? Uma necessidade de você se comunicar com seus guias, com seus mentores. Eu preciso frequentar um lugar? Não, não é questão disso, não é sobre isso que eu tô falando aqui. É que algumas pessoas já estão sentindo de frequentar um lugar. Outras pessoas já frequentam, mas estão afastadas por alguma razão, sabe? Mas estando em um lugar ou não, é sobre se conectar com seus guias, mesmo que seja na sua casa, sabe? Mesmo que seja você com
com seus guias ali, fazendo uma oração, fazendo, enfim, um contato, sabe? Da forma mais simples, tá? Mas eu sinto que a comunicação vai ser facilitada quando você tá num lugar, quando você tá mais próximo, entende? Às vezes uma pessoa que vai se comunicar, né, através ali dos seus guias, entende? Então por isso essa comunicação sendo facilitada quando você tá num lugar. Interessante. Olha aqui, eu cortei o deck para embaralhar e a gente tem o Sol e um 7 de espadas. É como se você já estivesse recebendo algum tipo de sinal, mas ou você está ignorando, ou você está com dificuldade de entender se é realmente isso. Sabe quando a gente fica se sabotando? Tipo assim, não, será que é minha intuição? Ou será que é paranoia da minha cabeça? E aqui eles estão dizendo que é intuição, tá? Se tiver relação com isso aqui que eu tô falando, é intuição. Vamos lá. O que tá pegando aqui pra Touro no mês de março? O que tá pegando aqui? A Lua. Olha só, que eu acabei de falar sobre será que é intuição, será que é paranoia? Esse gatinho se olhando aqui, ó, pelo reflexo e se vendo uma pantera, né? Então, assim, muitos estão duvidando da sua espiritualidade, dos seus mentores, da sua conexão com eles, se questionando muito, ó, 7 de copas, qual caminho eu vou, o que eu tenho que fazer, duvidando de si, duvidando da sua capacidade, 2 de espadas. Só que sabe o que é interessante, ô Touro? Que eu não tô sentindo uma energia de que você não sabe qual é o caminho. Porque aqui a gente tem um 2 de espadas. A carta que vem antes do 2 de espadas é um As de espadas, que é uma carta que vai falar sobre clareza. Quando você tem a revelação. No 2, você fecha os seus olhos para isso. Então não é que você não acessou aquilo. É que você fechou os seus olhos para uma coisa, entende? Então, de alguma forma, você ou não tá captando os sinais, mas eu sinto que a maioria já captou, só que tá duvidando. Entende? Pode ser que isso tenha relação com a questão do trabalho, tá? Para muitos é sobre trabalho aqui, esse ponto, tá? Mas pode ser algo que seja sólido para você. Às vezes não é um trabalho, às vezes é família, casa, tá? Relacionamento, algo que seja palpável aí para você. O que mais? Então, tem alguma coisa aqui que você tá com dificuldade de enxergar. A Hierofante, que tá me falando sobre mentores espirituais, tá me falando sobre algo sólido, sobre um propósito, sobre uma missão aqui que você tem. A Morte. Caramba, Touro. No fundo do deck, o Louco. Você tem uma nova missão de vida aqui. Eu vou dar um exemplo, tá? Para ficar mais nítido o que eu tô querendo dizer. Às vezes você tá num trabalho que não tá fazendo sentido para você, tá? Que não tá te satisfazendo. E aí vem uma, sabe, uma luz assim para você de, nossa, e se eu seguisse essa profissão aqui? E se eu começasse a estudar psicologia? E se eu começasse a estudar para ser professor, para ser professora, para ser um terapeuta? Para muitos tem um trabalho com a espiritualidade, tá? De alguma forma. Para ser um mentor, assim, sabe? Um mentor no sentido de um professor, um mestre, né? Ensinar alguma coisa para alguém, usar as suas habilidades, a sua sabedoria para ensinar algo para alguém. E meio que a espiritualidade está te dando esse caminho, está te mostrando esse caminho, mas você está duvidando de si. E me parece que tem muito a ver com transição de carreira para a maioria. Tá? E olha aqui, o louco. O louco é um salto de fé. É acreditar. O que é a fé, né, Touro? A fé é acreditar naquilo que você não tá vendo muitas vezes, mas que você confia, que você sente, né?
mas que muitas vezes você não vê. E você vai precisar só confiar. Sabe? O que mais? E aí essa morte aqui como um marco, né? Uma finalização de ciclo. O diabo. Mais uma. A força. Enfrentando seus maiores medos, inseguranças. Tem muito uma coisa aqui de se sentir inferior, se sentir incapaz. 2 de copas no fundo do deck. Nossa, é muito específico isso aqui. 2 de copas, 10 de copas, 7 de copas invertido, As de copas. Cara, isso aqui pra mim é fé. É fé. Pajem de espadas, a estrela, um 6 de pau. Gente, é tipo assim, a necessidade realmente de você confiar no caminho que está sendo mostrado para você. Mesmo que as pessoas possam julgar a sua escolha, ou você mesmo esteja se julgando, sabe? Você precisa confiar no processo e em si mesmo. Tem um corte muito importante aqui para acontecer, que para muitos tem a ver com crenças limitantes. Tá? Um corte relacionado a coisas que estão te colocando para baixo, te fazendo mal, hábitos, maus hábitos, né? Vícios. Enfim, a gente já vai entender. Vamos começar aqui pela carta da Lua. Por que da Lua? Pra gente entender melhor. Rainha de Paus. Elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. No fundo do deck, o 9 de espadas. Touro. Aqui é como se você precisasse deixar um pouco a parte mais racional, sabe? De lado. Nem tudo vai ter uma explicação. Se você tá buscando muito uma explicação lógica, sabe? uma explicação lógica. Você não vai encontrar resposta para tudo pela lógica. Muitas coisas vão ser explicadas aqui de forma mais espiritual mesmo, tá? E por isso dessa Rainha de Paus, que vem falando muito sobre intuição, sobre autoconfiança, naquilo que você sente, instintos, tá? Seguir os seus instintos aqui. Porque do 2 de espadas, 4 de ouros. Muitos estão com receio de soltar algo que vocês já têm, mesmo que aquilo não esteja mais fazendo sentido, mas é muito aquele pensamento de como é que é? Como é que é aquela frase? Antes um pássaro na mão do que 2 voando, sabe essa sensação? Só que nesse caso aqui é um pensamento de escassez. É como se você estivesse tentando manter alguma coisa só para manter, porque você tá com medo de se arriscar. E aí, por isso dessa casa da espiritualidade aqui, né? Como se a espiritualidade estivesse te mostrando um caminho onde você não vai precisar estar nessa escassez. Entende? 8 de espadas. Mas você precisa confiar. Enquanto você estiver aqui nesse limbo, você vai estar se privando. Travando os seus caminhos. Olha aqui esse passarinho azul, né? Que vem representando muito a fé, a libertação. Rei de Paus, uma carta que vem falando aqui nesse caso de expansão, de crescimento, de evolução. Só que você vai precisar parar de se sabotar e se permitir. E confiar. Ter coragem. Tá?
ter fé. Muito sobre fé, essa leitura. Por que da Hierofante? Eu fui chamado... Nossa, faz tempo que uma carta não cai no chão, peraí. Eu fui chamado... Eu vou até considerar essa carta. Olha isso aqui. O mundo e um 9 de copas. Com o Hierofante. Não é pouca coisa, não. Você não sabe ainda, Touro. Você ainda não acessou o auge aqui, sabe? Você vai vivenciar a sua melhor versão se você se permitir. Você vai viver a abundância, a prosperidade. E é isso que a espiritualidade quer que você viva. O melhor. E não a escassez, o pouco. Viver uma vida assim... Eu não sei nem se é essa palavra que eu queria, mas eu vou usar ela. Como se fosse uma vida medíocre, sabe? Uma vida assim onde você... tá ali vivendo o raso, vivendo realmente na escassez, sabe? Sendo que você pode viver o melhor. No fundo do deck, a justiça. Uma carta que vem falando sobre equilíbrio, sobre alinhamento. Quando você dá esse passo, Touro, você se alinha. E aí, como eu ia dar um exemplo aqui, né? Às vezes você já foi convocado para um novo trabalho. Vamos supor, você subiu de cargo. E aí você não tá confiando em você, achando que você não dá conta. Ou você foi chamado para um outro trabalho que você sabe que vai ser melhor, mas você tá tipo, não, e se der errado? Né? Eu prefiro ficar aqui, que pelo menos eu tenho segurança, do que arriscar e pode dar errado. E aí a sua mente tá trazendo muito aquele 8 de espadas. Você tá pensando no que pode dar errado ao invés de pensar em como a sua vida pode melhorar, no que pode dar certo. Tem uma coisa aqui, como a gente tá falando de fé, de tipo assim, Touro, se der errado, cara, pelo menos eu tentei. Pelo menos eu tomei a atitude de sair daquela energia, daquela coisa que não estava mais me satisfazendo. Se der errado, depois eu penso num outro plano. Sabe? Eu não tô falando que a gente também não precisa ter pelo menos um pouco de segurança, né? Porque é importante. Mas assim, aqui na sua leitura não tem como eu não falar que é sobre fé, sabe? Um caminho iluminado. Olha essa carta. A gente tem uma porta aqui fechada, outra porta que tá querendo se abrir, né? Ela tá entreaberta e ela tá iluminada. Então, quando você corta algo da sua vida que não faz mais sentido, tem um novo caminho para você, um caminho iluminado, abençoado pela espiritualidade, pelos seus mentores, sabe? E aí, olha aqui as cartas que saíram, né? Hierofante, com o mundo e o 9 de copas. O mundo vem falando, né, que quando uma porta se fecha, é porque tem uma outra aberta para você. É a carta da completude. É quando você confiou, é quando você se permitiu, é quando você já colheu tudo que você tinha que colher de uma determinada situação e agora tem uma nova para você. E o 9 de copas é a carta dos desejos atendidos. Tô ouvindo uma coisa muito assim, Touro, você não pediu tanto isso aqui para o universo? Para a espiritualidade, uma chance, uma oportunidade. E agora quando essa oportunidade vem, o medo tá te travando, né? O medo de ficar sem alguma coisa. Cara, essa leitura ela tá só indo, você tá percebendo? Tá só fluindo aqui o negócio. Porque da morte. Eu tô chocada. E para muitos tem a ver com trabalho, transição de carreira. A morte com 6 de copas. Que tá me falando de amadurecimento, de crescimento. Ó, a justiça. Tá na hora de você assumir as rédeas da sua vida, Touro. Se responsabilizar pelas escolhas que você faz. Mas também tem um pouco desse resgate aqui da criança, né? Que não tinha tanto essa coisa de pensar muito, de racionalizar muito. Sentia e fazia, sabe? Seguia o coração.
Tem um resgate aqui da sua criança nesse aspecto, tá? Pode ser que essa realização aqui tenha a ver com algo que você sempre sonhou. Nossa, muito bonito. Também tem um amparo muito forte aqui, muito grande da espiritualidade. Muito grande. Porque do diabo... Eita, olha eu tirando o deck ao contrário. Porque do diabo para touro... 3 de ouros. Fundo do deck, 5 de ouros. Tem várias leituras que eu falo muito sobre nem tudo aquilo que reluz é ouro, né? Tem várias leituras que eu já falei, que já vieram nesse tema, né? E aqui, o que tá reluzente para você, touro, essa porta que tá, olha só, brilhando aqui, é ouro sim. E aí você tá com medo de não ser ouro, se arriscar e dar errado. Mas aqui eu sinto que é ouro sim, tá? Eu sinto que tem um fundamento, que tem um propósito. Mas você tá com medo de ficar na mão. Medo da insegurança, da instabilidade. E o louco novamente aqui. De tipo, você vai precisar confiar, você vai precisar tentar. E se for preciso, você vai ter tudo que é necessário para se reinventar. Tem sabedoria, tem caminhos, né? Tem estratégia, tem habilidade para se reinventar. Conhecimento. Conhecimento. Porque da carta da força, e a força fala muito sobre isso também. E é uma carta de número 8 também. Que é um número que, como eu disse no começo da leitura aqui, ó, com a casa da espiritualidade, é um número que vai falar de autoconfiança, que vai falar de flexibilidade. Olha o 8, né? O símbolo do infinito aqui, ele de lado, né? Deitado. Infinitas possibilidades. Quando algo não sai como a gente espera, você tendo aqui a possibilidade de se reinventar. Conhecimento para isso. A força, rainha de espadas, elemento ar, gêmeos, libra e aquário. Uma carta que vai falar muito de sabedoria. E também, e os 5 de ouros aqui novamente. Olha só, força, determinação. Você tem a sua bagagem, tudo aquilo que você aprendeu no decorrer da sua jornada e que você vai conseguir usar isso agora a seu favor, tá? Você pode estar se diminuindo muito, touro. Desacreditando mesmo, assim, de si, das suas capacidades. Mas aqui vem falando, você tem o necessário, o conhecimento necessário para partir para essa nova etapa. Para muitos, um novo trabalho, um novo propósito, um novo chamado aqui, tá? Vamos lá, vamos de conselho. Qual que é a mensagem para touro nesse mês de março de 2024? Touro. Lembrando que para consultas particulares comigo, o link está aqui na descrição. Então, se você tem interesse, quer saber mais, depois dessa leitura, clica no link aqui da descrição e vem falar comigo no WhatsApp, que eu tiro todas as suas dúvidas sobre os atendimentos particulares. Olha a carta que saiu. Tudo começa no agora, na infinidade do momento que é uma dádiva, algo precioso que lhe foi dado e que por isso mesmo é chamado de presente. Muitos estão tão preocupados com o futuro, né, que não estão focando nessa linda oportunidade que a vida está trazendo para você, que a espiritualidade tá trazendo para você. Por isso desse 2 de espadas também, né? Fechando os olhos para isso. Se abra os seus olhos para enxergar essa oportunidade, né? No fundo do deck,
Da mesma maneira que adquirimos um hábito, podemos esquecê-lo ou modificá-lo. Esse processo exige disciplina. É preciso fazer diferente de maneira consciente, sair da zona de conforto. Olha aqui, 4 de ouros. Soltando algo, né? Saindo realmente da sua zona de conforto. Não é fácil, mas é isso que traz evolução para você, que te permite alcançar coisas que você ainda não alcançou e que vão ser muito melhores, muito mais abundantes na sua vida. Tem muito essa coisa de você pode permanecer onde você está e aceitar como as coisas estão, mas você pode ir além se você se permitir, se você sair da sua zona de conforto. E aí você vai viver o auge, né? O exponencial, enfim, vai viver algo abundante mesmo, algo muito próspero, tá bom? Touro, espero muito que você tenha gostado dessa leitura. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar. Um beijo enorme no seu coração, gratidão por você estar aqui e até o próximo vídeo.